Olá, irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, que a paz de Cristo seja com todos. Hoje nós vamos continuar o estudo no livro de Jeremias. Esse estudo tem como título Quadros Pintados com Palavras. São descrições que Jeremias fez, que na verdade são imagens que devemos ter em nossa mente, em nosso coração, para que, através dessa imaginação, nós possamos utilizar a forma correta de adorarmos a Deus. A parte 2 é uma continuação do estudo anterior, onde nós falamos a respeito de cisternas rotas, falamos a respeito do andar para trás, conforme Jeremias capítulo 7, e falamos também sobre a criação de ídolos. E nós vamos, então, nesta oportunidade, falarmos a respeito de uma imagem que Jeremias coloca, que nos leva a pensar, a refletir, que são as imagens relativas à árvore no deserto. E Jeremias vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículos de 5 a 9. Essa é uma imagem, é uma figura que Jeremias traz para que nós possamos imaginar como é a vida do homem sem Deus. Ele começa dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele está mostrando que o homem sem Deus, ele não é nada. Ou seja, o homem sem Deus, ele é como a tamargueira no deserto. Ou seja, é como uma árvore que cresceu no deserto. Você já viu alguma árvore sobreviver no deserto? Existe algum tipo de vegetação no deserto? É claro que não. No deserto não há vida, por isso o nome já diz, ele é um deserto. De forma que, assim como esses lugares secos, de terra salgada, inabitável, que não produz nada, assim é o homem sem Deus. Mas ele também traz a figura do homem que confia no Senhor, do homem que confia em Deus. Ele diz: será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga. Talvez você já esteja lembrando de um texto bíblico que fala mais ou menos essas palavras que Jeremias está utilizando. Você se lembra qual é a passagem bíblica? Isso mesmo. Se você disse o Salmo 1, você acertou. Por quê? O texto bíblico lá em Salmos capítulo 1, ele fala a respeito do homem que tem o prazer na lei do Senhor, o homem que busca a presença de Deus. E o que diz o Salmo 1? Ele diz assim: bem-aventurado
o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É o Salmo 1. O Salmo 1 ele vai mostrar, né, algumas qualidades do homem que busca a Deus. E como Jeremias havia dito, esse homem que busca a Deus, que quer viver na presença de Deus, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, cujas folhas ficam verdes, na linguagem de Jeremias, e tudo aquilo que ele fizer, ele vai frutificar, ele vai produzir o seu fruto no seu tempo, na estação própria. Eu sublinhei aqui no Salmo 1 algumas características que o salmista mostra do homem que está plantado junto a ribeiros de águas, diferente da vida que está plantada junto ao deserto. Qual é a diferença? A diferença é que o homem que busca a presença de Deus, ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz. Segundo lugar, ele tem o prazer, né, a alegria na lei do Senhor. Ou seja, aquilo que o homem que busca a Deus faz é se deleitar na presença de Deus. Ele tem prazer em estar na presença de Deus. Ele vai dar o seu fruto no tempo próprio, ele vai frutificar e tudo quanto fizer prosperará. E ele diz, os ímpios não são assim. Não são assim como? Eles não são felizes, eles não têm prazer na lei do Senhor, eles não frutificam, eles não prosperam espiritualmente. E o Salmo, então, ele vai mostrar que os ímpios, eles não subsistirão. Por quê? Porque eles estão plantados, na verdade, num deserto. E quem está no deserto vai ter a sequidão, pode até sobreviver durante um tempo, mas no período da seca permanente, quando as suas raízes buscarem a água, a fonte da vida, elas não vão encontrar. Então o Salmo 1, ele é uma explicação do texto de Jeremias, capítulo 17. Ou seja, a figura que nós temos é a figura de uma pessoa feliz. Muitas vezes nós temos que nos perguntar onde estamos plantados. Ou seja, se nós estamos plantados junto a ribeiros de águas ou se nós estamos plantados no deserto, longe de Deus. Qual seria a resposta a essa pergunta? Então imagine nesse momento essa figura que Jeremias traz, o salmista também traz. Uma árvore plantada no deserto, ela vai morrer. E uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela vai sobreviver em qualquer período da vida. Seja nos períodos de seca muito longa, ela está plantada junto a ribeiros de águas. Ela sabe que as suas raízes, elas encontrarão água para poder nutrir o seu tronco, as suas folhas. Essa é a primeira figura, então, que eu gostaria de olhar com você e imaginar nesse momento esse quadro que Jeremias está pintando. Uma árvore plantada no deserto e uma árvore
plantada junto a ribeiros de águas. Qual é o tipo de vida que você está levando? Você está vivendo na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou você está distante de Deus, longe de Deus, num deserto? Jeremias, ele também traz uma segunda figura, que é a figura do coração em chamas. Lá no capítulo 20, ele traz as seguintes palavras para a nossa reflexão. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Jeremias capítulo 20, versículos de 7 a 9. Essa expressão que Jeremias utiliza no capítulo 20, ela é bastante interessante. Principalmente o texto, que diz, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isto foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. O que estava acontecendo aqui no capítulo 20? Jeremias estava pregando a palavra de Deus, Jeremias estava anunciando que viria a destruição sobre o povo se eles não abandonassem os ídolos e retornassem para o Senhor. E todas as vezes que Jeremias pregava, todas as vezes que Jeremias falava, o que acontecia? O povo escarnecia dele, o povo simplesmente ignorava, zombavam de Jeremias. E ele ficou cansado, dessa atitude do povo, porque todas as vezes que ele dizia que Deus ele traria violência, destruição, todas as pessoas eles acabavam indo contra Jeremias. Então Jeremias tomou um propósito e disse, eu não vou falar mais em nome do Senhor. Eu não vou profetizar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou anunciar mais o juízo de Deus. Mas quando isso aconteceu, quando Jeremias tomou esse propósito em seu coração, ele diz que o seu coração se tornou como fogo ardente. Ou seja, o seu coração ficou em chamas, encerrado nos seus ossos. O que significa isso? Significa que mesmo que Jeremias quisesse parar de falar, ele não conseguia. Aquela chama ardente no seu coração, aquele fogo ardente, seu coração em chamas, não permitia que ele parasse de falar. Então, mesmo que o povo não ouvisse, não desse confiança àquilo que Jeremias estava pregando, ele queria parar de pregar, mas ele não conseguia. Então, essa é a segunda figura, no estudo de hoje, um coração em chamas. Imagine o seu coração exatamente nessa condição. Talvez hoje a condição do seu coração seja a de parar, a de não querer fazer as coisas para Deus, a de não pregar mais, tanta desmotivação por causa do coronavírus, por causa de outros problemas que talvez você esteja enfrentando. Nesse momento, talvez a vontade que você tenha seja simplesmente de parar. Mas eu quero que você olhe para dentro de você, olhe para o seu coração.
veja se a chama do Evangelho não está crepitando, não está queimando em seu coração. A chama da salvação, a chama de pregar a palavra de Deus, ela está dentro de nós, ela não está fora de nós. O nosso coração também está em chamas. E Jeremias, ele conseguiu enxergar isso, quando ele olhou para dentro dele mesmo. Nós temos uma passagem bíblica bastante interessante, que se encontra em Lucas, capítulo 32 a 35. É uma passagem que fala de dois discípulos de Jesus que caminhavam pela estrada de Emaús. E diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Lucas capítulo 24, versículos 32 a 35. Nessa passagem bíblica, Jesus estava com aqueles dois discípulos que estavam indo pela estrada de Emaús. E eles sentiram algo diferente. O que eles sentiam? Eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, eles sentiram essa chama dentro deles. Eles estavam desistindo. O Senhor havia sido crucificado. Tudo parecia estar perdido. Era um momento de desolação. Eles achavam que Jesus seria o novo conquistador, o novo rei em Israel. E agora ele estava morto. Mas eles sentiram no coração a chama deste evangelho arder, enquanto Jesus explicava as Escrituras e mostrava tudo que haveria de acontecer. E por causa dessa chama no coração dos discípulos, eles voltaram a Jerusalém e eles anunciaram: verdadeiramente ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E eles então contaram, eles testemunharam, eles testificaram daquilo que Cristo havia feito na vida deles. Também nós temos uma outra passagem bíblica, em Atos capítulo 8, versículo 4, que diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ora, por que eles anunciavam a palavra? Porque eles não podiam deixar de falar, de anunciar o que eles tinham visto e ouvido. E esse testemunho, ele foi tão eficaz, tão poderoso na vida dos discípulos, que fez com que o evangelho chegasse até nós no dia de hoje. E para ilustrar esse fato, nós temos uma passagem bíblica em Atos, capítulo 4, nos versículos 17 a 21, quando Pedro, ele está indo ao templo, ele encontra ali um homem que estava pedindo esmola. E Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e foi curado. Por causa desse fato, né, eles foram ameaçados e parar de pregar em nome de Jesus. E diz o texto lá em Atos capítulo 4, versículos 17 a 21. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome,
a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Nesse texto de Atos, nós vemos Pedro e João dizendo, para aqueles homens que estavam os ameaçando: a quem é que nós devemos obedecer? A vocês ou a Deus? Devemos obedecer aos homens ou a Deus? Devemos obedecer a nós mesmos ou a Deus? E eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu frisei bem esse versículo justamente para que você entenda que o nosso coração arde, o nosso coração queima quando vamos falar de Jesus. É por isso que lá em Mateus, capítulo 28, capítulo 28, versículos de 18 em diante, Jesus diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Simplesmente temos uma ordem a cumprir. O nosso coração arde. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este mandamento, ele deve ser cumprido por nós. Cada discípulo de Jesus sabe que o seu coração, a sua alma, arde para pregar o evangelho de Cristo. Os nossos corações são corações ardentes para pregar e anunciar a palavra de Deus. Que você fique hoje com essas duas figuras que Jeremias nos traz, para que nós possamos aplicar esses princípios na nossa vida. Em primeiro lugar, que tipo de árvore você é? Onde é que você está plantado? Junto a ribeiros de águas ou no deserto? Em segundo lugar, se o seu coração é um coração ardente, é um coração que está queimando pelo Evangelho, para fazer a vontade de Deus, para publicar ao mundo que Cristo Jesus é o único, eterno e suficiente Salvador. Pense nisso, que hoje, mais uma vez, você possa buscar em Deus os elementos necessários para ter uma vida cada vez mais frutífera, alegre e feliz. É isso que eu desejo a você, essa é a minha oração, para que a sua vida seja vivida de forma plena e abundante. Fique com Deus, que Deus te abençoe, te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.